Fala galerinha! Hoje nós vamos estudar o juros simples. O juros simples é um dos elementos de matemática financeira e é muito importante para a vida, né? Hoje não se vive sem dinheiro. No mundo capitalista, no mundo consumista, o uso do dinheiro é fundamental, né? É cotidiano, é rotineiro. E falar de desconto, falar de juro, acréscimo, tudo isso é muito importante para você saber lidar com as diversas situações que você tem diariamente no uso consciente do dinheiro. Vamos para a nossa definição. Juro é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Então, quando você pega um dinheiro emprestado ou quando você empresta um dinheiro por um determinado tempo, né? Esse período aqui é o tempo, pode ser em mês, pode ser em ano, pode ser em semanas, pode ser em dias. Normalmente se paga uma porcentagem, né? Se paga uma parte para a pessoa ou se recebe uma porcentagem por aquele dinheiro emprestado. É por isso que se diz comumente que juro é aluguel sobre dinheiro. Ora, quando você aluga uma casa, quando você aluga um apartamento, você não paga o aluguel mensalmente e depois você devolve o bem? A mesma coisa acontece com o dinheiro. Quando você pega um dinheiro emprestado, quando você empresta dinheiro a alguém, você paga um valor mensalmente que é caracterizado como juro e depois você devolve o principal, depois você devolve o capital, que é o bem nesse caso, ok? Tem uma equação própria para o estudo do juros. Diz o seguinte, J é igual a C vezes I vezes T sobre 100, né? Bem simples, J é igual a CIT sobre 100. O J é o juro, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. E esse 100 aqui já nos diz que nós vamos trabalhar com porcentagem, né? Sobre 100 por 100 por cento, porcentagem, tá certo? Então vamos lá, o J é o juro, tá vendo aqui, na nossa ilustre tabelinha ao lado aqui. O C é o capital, o I é a taxa, o símbolozinho da taxa aqui de porcentagem, né? E o T é o tempo. Esse tempo pode ser em mês, semana, semestre, trimestre, do jeito que eu já expliquei para vocês na tela anterior. Vamos lá para as atividades, porque não tem coisa mais simples, né? Melhor a gente já aplicar as atividades para ver se nós conseguimos compreender. No exemplo diz o seguinte, qual o juro produzido por um capital de R$800, aplicado a taxa de 3% ao mês durante 4 meses. Olha aí, então você já tem 3 elementos do problema para você colocar na nossa ilustre equação Z. Olha ela aí, J é igual a CIT sobre 100. Uma dica, o que é que você vai fazer? Você vai escrever numa tabelinha ao lado os elementos do problema. Se você está perguntando qual é o juro produzido, então no J do juro você coloca uma interrogaçãozinha. Capital R$800, então o C é 800. Taxa 3%, então o I vai ser 3. Durante 4 meses, mês é tempo, né? Pelo menos no meu calendário, mês é tempo. Então o T de tempo é 4. Então você já tem, C, I e T. É só substituir lá na nossa deliciosa equação, meu parceiro. C, você coloca os 800. O I, você coloca o 3. O T, você coloca o 4. Sobre 100 que permanece, né? Você não mexeu no 100 e permanece do jeito que está. Tá vendo? Os elementos que estavam aqui, eu coloquei na nossa deliciosa equação. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a calcular, nós só temos números agora, tá tranquilo, né? Primeiro você tem 800 em cima, 100 embaixo, tá vendo? 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Corta esse zero, parceirinho, corta 2 zeros por 2 zeros. E aí você só fica com 8 em cima e 1 embaixo. Lembra quando você tem 1 no denominador? Esse 1 não vale nada. Não vale nada, deixa ele jogado e vai trabalhar apenas com os valores de cima. Sobrou quem? 8 vezes 3
vezes 4. Que conta mais fácil, meu parceiro? Dá para fazer de cabeça. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 4, 96. Então, o juro produzido por esse capital de R$800, a taxa de 3% ao mês, durante 4 meses, é de 96 merrecas, meu parceiro. Não é simples? Vamos para o nosso próximo exemplo, ó. Emprestei R$250 a meu cunhado. Menino, é muita coragem, né? Emprestar para um cunhado. Ele me prometeu pagar mensalmente 5% de juros durante um semestre. Quanto ele me pagará de juro? Vamos lá, se liga na parada. Primeira coisa é anotar a equação zeta. Toda vida anota a equação, que essa é uma forma simples de você memorizar. J é igual a CIT sobre 100. Do lado, escreve os elementos do problema. Então, emprestei R$250. Então, R$250 é o capital. A meu cunhado. Ele me prometeu pagar mensalmente 5% de juros. Então, o I é 5. Durante um semestre. Opa, peraí. O juro, como ele disse aqui, ele vai pagar mensalmente. Se é mensalmente, é todo mês. É por mês. Se é durante um semestre, seis meses, então o tempo serão 6 meses. É isso, uma coisa que você vai ter que ficar atento sempre, né? O elemento tempo, ele tem que estar sempre na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Se a taxa está ao trimestre, o tempo terá que estar ao trimestre. E assim sucessivamente. Feito isso, nós vamos pegar os elementos e substituir na nossa delícia de equação. Ó. Observe, você vai ficar com J igual a 250, que é o C, ó, vezes 5, que é o I, vezes 6, que é o T. Opa, meu parceiro, você já tem 0 em cima, 0 embaixo aqui, ó. Passa a vara, corta o 0. O que foi que me sobrou? 25 vezes 5 vezes 6 e embaixo me sobrou 10. Agora é só multiplicar a parte de cima. Eu não tenho mais 0 para eu passar a vara, para eu cortar. Então eu multiplico. Ó. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 6 dá 750. Ó. 750 dividido por 10. Opa, meu parceiro, mais um 0 aqui. Ó. Passa a vara no 0 e corta o 0. Então fica em cima 75 e embaixo fica 1. Como a gente já sabe, o 1 no denominador não tem valor. O que me sobrou? J igual a 75. Então, o juro produzido por um capital de R$250, a taxa de 5% ao mês durante 6 meses é de R$75. Esse é o valor que eu vou receber de meu cunhado de juro ao final do empréstimo. Valeu, meus parceiros! Espero que vocês tenham compreendido a situação. Vamos agora para as atividades e brevemente nós nos vemos em sala de aula. Vamos ficar agora com as referências para saber de onde eu tirei esses materiais. Valeu!